Hoje eu vou ler Mateus 19, a partir do verso 16, que o título é O Jovem Rico. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me ainda falta? E disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, pois possuía muitas propriedades. Disse-lhe então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para ele, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Bom, para quem não sabe, a agulha não é a agulha no sentido que nós conhecemos. A agulha é uma estrutura, não sei, acho que ela é natural, que se forma no deserto, e ela é como se fosse um buraco, assim, sabe? Como se fosse uma entrada de uma caverna, e aí os camelos geralmente desviam e eles não entram nesse caminho. Eles preferem passar reto porque eles acabam ficando com medo, alguma coisa assim. Tá? E é muito importante que seja entendido o que Jesus quis dizer com essa parábola, porque senão nós acabamos criando uma mentalidade repulsiva ao dinheiro, que é o que acontece com muitas das pessoas. E o objetivo dessa palestra é entender que não tem nada contra o dinheiro, sabe? Muitas pessoas fogem do dinheiro, né, porque traz medo, traz um sentimento de responsabilidade, e existe um viés de confirmação que as pessoas acabam colocando. Tanto que, se pegar essa parábola, é possível usar ela como viés de confirmação para tentar viver uma vida só de pobreza, sabe? Mas não tem nada de bonito na pobreza, não é o que Jesus quis dizer com isso, é simplesmente o que nós dizemos sempre nas palestras, que é a questão do apego. Não é possível, como ele mesmo disse, não é possível amar a Deus e a Mamon, que seria o dinheiro. Então, é possível sim ter tudo, mas ao mesmo tempo não ter apego em nada, que é o que eu acredito ser o certo. Então, eu desenho a pirâmide aqui. Então, como nós sabemos, né, a pirâmide de Maslow, que nós sempre falamos, a primeira parte é relacionada às necessidades básicas, a segunda aos relacionamentos e ao sexo em si, e o terceiro é referente ao poder, que tem bastante a ver com essa palestra. Então, muitas pessoas estão presas no terceiro degrau, né? E o objetivo é que, através dessa palestra, elas entendam como subir pelo menos um pouco, sabe? Se libertar um pouco desse sentimento, através de bons exemplos. Então, eu quero contar até um pouco da minha história aqui, para que as pessoas entendam quem eu sou, para poder falar sobre isso, né? Hoje em dia eu sou engenheiro civil, eu tenho 24 anos e eu acredito que eu consegui chegar num dinheiro bom hoje em dia. E tudo isso se deve a uma crença que eu consegui melhorar em mim, meio que sem querer. E deu muito certo, porque de 2017, que foi quando eu entendi isso, para cá, eu mudei a minha mentalidade. E através daí foi um crescimento exponencial, como nós sempre dissemos, né? Eu acredito que hoje em dia eu estou na melhor época da minha vida, onde as chances, as oportunidades aparecem muito, assim, muitas vezes, e eu, sabendo tirar bom proveito disso, consigo crescer. Então, o que aconteceu, na verdade, foi que quando eu fiz 17 anos, eu fui direcionado a aqueles cursos de jovens aprendiz, e um deles dizia que você tinha que fazer 10 palestras, assistir 10 palestras presencial lá dentro. E lá dentro, você, depois de assistir essas 10 palestras, você estaria direcionado ao mercado. Então, a própria empresa te direcionaria para alguma empresa que tivesse necessidade. E nisso, eu assisti as 10 palestras de desenvolvimento pessoal, mas uma delas foi muito marcante para mim, que foi a questão do dinheiro, que eles ensinavam que o básico de investimento, de educação financeira, para quem nunca tinha ouvido sobre isso na vida, foi muito marcante para mim. A partir dali, eu consegui criar um insight de pensar, caramba, não é possível isso, será que é verdade? Aí eu comecei a ir atrás de livros, então eu quero nessa palestra demonstrar os livros também que eu li, o caminho que eu segui e como isso mudou minha mentalidade. E a mentalidade é exatamente tudo
sabe? Não existe como nós estudar investimento, tipo coisas mais profundas, tipo CDI, investimento em ação, sem ter a mentalidade certa, porque a mentalidade é como se fosse 80% de tudo que atrai a riqueza e a prática 20%. É o meu entender hoje em dia, porque não, é o que eu falei, nós acabaria com todas as oportunidades se nós não tivéssemos entendido isso. Então eu quero demonstrar um exemplo que foi uma coisa que na palestra e nos primeiros livros me marcou muito. Eu não tinha a mínima noção disso. Vamos supor que nós conseguimos fazer um aporte mensal, no caso seria nós pegar R$500 e guardar ele como se fosse uma dívida que nós temos que pagar, nós pagamos todos os meses por 30 anos. Vamos fazer essa conta aqui. Então nós pegamos R$500 por mês e nós deixamos um investimento que renda 12%. 12% ao ano. Isso é muito... 12% ano. Isso aqui é muito fácil de conseguir, tá? Tanto que no Brasil, um investimento seguro, sabe, com baixo risco, nós conseguimos um 12%, que é baseado na taxa Selic, que é os juros. Eu não vou me aprofundar muito nesses nomes, que não é a intenção, mas só para explicar, isso aqui é um investimento muito fácil de conseguir. A taxa Selic hoje está 15%. E o que é alto é ruim para as empresas, porque os juros para nós comprar qualquer coisa é muito caro, usando no crédito, mas para esses investimentos é muito bom. Então eu estou usando aqui um 12%, que é abaixo ainda, sabe, considerando baixo. E aí nós deixamos esse dinheiro guardado por 30 anos. A ideia disso daqui é mostrar como que o dinheiro cresce, os juros compostos. Então, muita gente pensa em se aposentar para ganhar um salário mínimo, sabe? Você consegue, existe também a questão de você pagar o INSS, você paga, acho que é 20% do seu salário atual, e aí você consegue se aposentar e conseguir o mesmo salário. Então, se você ganhava 2.500, você vai gastar R$500 por mês também, para depois de 30, 40 anos, que hoje em dia a aposentadoria está até mais alta, acho que é 67 anos, você consegue ganhar um salário mínimo. Mas se você fizesse esse investimento aqui, de R$500 por mês, em 30 anos, vocês querem chutar quanto que dá isso aqui? 1.100.000? Quase. Dá 1,5 milhão. 1.526.000. Ou seja, para uma pessoa que tem 20 anos, é quase 100% de se tornar milionário, de chance de se tornar milionário, entendeu? E nisso eu mudei a minha mentalidade, porque eu percebi que é muito fácil se tornar milionário. É o que eu tenho na cabeça, sabe? Por isso que hoje em dia, quando nós estamos conversando, eu falo, eu não quero mais ser milionário, eu quero ser o próximo Salomão, eu quero ser o mais rico do mundo, porque na minha cabeça é fácil chegar no milhão. E muitas pessoas pensam, nossa, milhão, é muito difícil. Então, se nós conseguirmos um investimento de 500, isso daqui já chega em 1,5 milhão. Se nós conseguimos investir 1.000 por mês, isso daqui já cai para 3 milhões. Se nós conseguimos investir 2 mil por mês, isso daqui vira 6 milhões. É muito dinheiro. Então, se nós pensamos uma pessoa que já se formou e consegue um salário de 3 mil na vida, tirar R$500 não é impossível. Não é tão difícil assim, é uma coisa que qualquer um consegue se ela tiver certa disciplina. Qualquer um poderia chegar no 1,5 milhão e se aposentar antes da época. Então, como nós hoje temos 25, você ainda tem menos, nós teria isso aqui com 55 anos. Entendeu? É muito fácil de conseguir. E você teria com 50. Isso, quando eu vi isso na palestra, eu falei, não é possível uma coisa dessa. Como que a escola nunca me ensinou nada disso? Como que ninguém colocou essa ideia na minha cabeça? Então, justamente o primeiro livro que eu fui cair, que a própria palestra que eu assisti me colocou, era o Pai Rico e Pai Pobre. O pai pobre, então fazendo um resuminho bem básico do livro, o pai pobre é justamente o pai que estudou a vida inteira e ele aprendeu na escola que ele tinha que entrar numa empresa, numa multinacional e trabalhar lá a vida inteira, sabe? E aí ele ia ter um trabalho, um salário fixo. E para ele esse é o sucesso. Na mente dele esse é o sucesso. Não dá para ele nem busca querer ser maior do que isso, porque é como se fosse impossível. Ele vive uma vida normal, sabe? Cuida da família, consegue cuidar dos filhos, dar uma boa vida para os filhos, mas não cresce. Acaba aí. O pai rico é justamente o contrário. É o pai que
percebe que o dinheiro tem que trabalhar para ele, não ele trabalhar para o dinheiro. Então ele pega o dinheiro e investe em ativos, que seriam, resumidamente, de uma forma simples, coisas que você investe, mas aí esse dinheiro vai retornar para você. Um bom exemplo disso é comprar um apartamento. E aí você aluga o apartamento, então você consegue esse dinheiro de volta. Ou a própria parcela do aluguel paga o apartamento que você financiou. E depois que pagou tudo, você só tem lucros. Então, é isso que nós devemos buscar na vida, ativos, é o que o livro quer dizer. A partir desse livro eu consegui entender, ele também se aprofunda em ideias de investimentos, coisas que conseguem trazer mais dinheiro para você, mas a principal parte foi a mentalidade. Outro livro que eu achei muito importante é Os Segredos da Mente Milionária, porque ele traz explicações bem didáticas, assim, por exemplo, se você é uma pessoa que, quando era pequeno, ouvia a frase não põe a mão na boca, porque você acabou de pegar em moeda e dinheiro é sujo. Essa frase já movimenta toda a sua vida, sabe? Você tem isso no seu subconsciente de que o dinheiro é sujo. E aí você afasta o dinheiro. Por mais que você não pense nisso, você quer dinheiro, mas você tem essa frase guardada no seu inconsciente. Então isso está moldando a sua vida. Você não vai conseguir dinheiro por causa disso. Então uma das ideias inicial é você pegar e voltar no seu passado e tentar reprogramar todas essas ideias que você tinha e colocar um novo pensamento em cima desse. E através disso você começa a crescer. Depois disso ele dá dicas que são coisas que eu nunca tinha pensado na vida. E ele coloca cada capítulo em forma de arquivos. Então ele coloca uma frase principal e se aprofunda no tema, pelo capítulo. Então eu decidi já colocar em prática isso daqui. E eu vou ler para vocês essas palavras principais. Elas praticamente são autoexplicativas, mas dá para dar uma aprofundada nisso. Então eu escolhi aqui 10 frases, tá? O livro acho que tem mais, acho que são 25. Mas através dessas 10 já dá para dar uma boa observação de como que é a nossa cabeça. Então, frase número 1. Os ricos acreditam, eu crio minha vida. Os pobres acreditam, a vida acontece comigo. Então, por essa frase nós entendemos que os pobres acreditam que eles são vítimas da sociedade. Tipo, mas o governo fica tirando meu dinheiro, não sei o quê. Enquanto os ricos não, eles acreditam que se o governo tá ruim, eles vão passar por cima do governo. Eles vão dar um jeito. Não é os outros que têm que fazer alguma coisa por eles, é eles que têm que passar por cima. Esse é um sentimento que nós temos que ter. Fugir do vitimismo. E praticamente às 10 acontece o vitimismo. Mas cada um é bem específico no que nós podemos melhorar. Então nós podemos colocar na nossa cabeça, eu crio minha vida. E o legal desse livro também é que no final do capítulo ele coloca uma frase motivacional que nós devemos repetir, sabe? Nós devemos escrever e repetir essa frase sempre com frequência para nós ir remodulando a nossa cabeça. Frase número 2. Os ricos focam em oportunidades. Os pobres focam em obstáculos. Exatamente o que eu falei agora, né? É quando a pessoa recebe um salário, mas ela fica ali, mas olha o tanto que estão descontando do meu salário, ao invés de pensar em como que eu vou criar uma nova oportunidade em cima disso. 3. Os ricos admiram outros ricos e bem-sucedidos. Os pobres ressentem-se dos ricos e bem-sucedidos. Isso é uma coisa que acontece muito. Nós vemos as pessoas falando, mas os ricos eles passam por cima do nosso dinheiro, eles são ricos a nossas custas, porque nós que pagamos os impostos. Eu não sei o que, o Neymar tá ganhando 1 milhão por hora, enquanto nós tá aqui se ferrando. Então, nós poderia ver assim, mas nós também pode ver dessa forma de que os ricos, muitos deles estão pensando em planos para ajudar o mundo, sabe? O poder está na mão deles, então admirá-los coloca a nossa mentalidade no mesmo nível que a deles. Nós pensamos, caramba, se ele teve essa ideia, eu também posso ter essa ideia, ou uma ideia parecida. Fase 4. Os ricos se associam com pessoas positivas e bem-sucedidas. Os pobres se associam com pessoas negativas ou fracassadas. É exatamente a questão de lei da atração. Porque a pessoa que está com raiva porque não consegue dinheiro, ela acaba atraindo para si um ciclo de pessoas que também está com raiva do dinheiro, e aí junta, forma um círculo de pessoas reclamando, ao invés de fazer alguma coisa para crescer. Já os ricos é o contrário, às vezes você entra, você nem é rico, mas você está com 4 pessoas ali que são ricas, e você, através da conversa deles, você vai perceber que é muito fácil de fazer dinheiro, e vai surgir alguma ideia ali, e nessa ideia você consegue empreender. 5. Os ricos escolhem ser pagos pelo resultado. Os pobres escolhem ser pagos pelo tempo.
Isso foi um exemplo muito legal que ele deu, que eu não lembro como que foi, mas ele disse que ele, o escritor, tá? Ele pensou também em fazer um acordo com o chefe dele. Ele falou: olha, chefe, eu quero que ao invés de você me pague pelo tempo, que é o normal, tá? Quando a pessoa é CLT, ela tá sendo paga pelo tempo, que é trabalhar das 7 até as 5, né? Até as 17 horas. E aí ele falou: não quero mais isso. Ou fazer alguma coisa híbrida, sabe? Você tem um salário fixo menor, mas você fala com o seu chefe: eu quero ganhar pelo meu resultado. E como todas as pessoas conhecem suas empresas, ela vai saber o que é o resultado, né? Por exemplo, eu trabalho em obra, então o resultado seria vender obras e fazer a obra não ter prejuízo. Então eu poderia, exemplo, tá? Chegar no meu chefe e falar: não quero mais um salário fixo, eu quero que você me dê uma parte do lucro da obra. É uma coisa que não é muito difícil dos chefes aceitar, porque faz sentido, sabe? Faz muito sentido para eles. É legal para eles não ter um custo fixo também. Porque se você não gerar o resultado, você também não vai ter um salário. O chefe sabe que ele não vai precisar te pagar nada se você não ter um resultado também. Mas a minha visão é um pouco mais conservadora. Eu prefiro ainda ter um salário fixo baixo, com uma variável que eu consiga gerar lucros, que é o meu trabalho hoje em dia é assim. Por isso que eu me sinto muito gratificado. Eu tenho essa oportunidade na vida. 6. Os ricos administram bem o seu dinheiro. Os pobres administram mal o seu dinheiro. Isso aqui não precisa nem falar muito, né? O objetivo dessa palestra não é fazer uma palestra básica para criança, né? Nós sabemos muito bem aqui o nível de conhecimento que nós temos. Então, é óbvio que não dá para ficar gastando com besteira. Não vou me aprofundar nisso. E não fazer dívida também, se você não tem condição de pagar. 7. Os ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles. Os pobres trabalham pelo dinheiro. Isso aqui eu praticamente já expliquei, né? Que é você criar ativos e o dinheiro vai retornar para você. 8. Os ricos aprendem e crescem constantemente. Os pobres acreditam que já sabe o suficiente. É exatamente o que eu falo em todas as palestras, né? A pessoa já acha que sabe de tudo e estagna, enquanto os ricos percebem que não sabem de nada e querem criar novas ideias. Um bom exemplo disso, de novo, é meu chefe, porque ele já tem a empresa dele, ele se ferra pra caramba com tanto de obra que tem, mas ele inventou de ser síndico do apartamento dele, sendo que uma pessoa que é síndico geralmente é só síndico, porque dá muito trabalho também. E além disso, ele inventou de construir um apartamento, um prédio. Ele construiu um prédio inteiro e alugou, e a outra, que ele acabou virando síndico também, né, que ele é o dono. Então, ele não para, sabe? Ele vai inventando coisas infinitamente. Não tem um limite, não, eu só aguento isso daqui. Não, a ideia dele é essa. Eu acredito que esse é um caminho muito legal para nós, sabe? Que é não limitar o nosso cérebro a nada. Sempre nós somos capazes de ter mais empresas. Outra frase que eu tenho na cabeça desde a época da Hélio Couto, que existem pessoas que são donas de 2.000 empresas. Então, se existe alguém que é assim, eu também posso ser assim. Não me coloco abaixo de ninguém, mas também não me coloco acima. É nivelado. 9. Os ricos concentram-se no seu patrimônio líquido. Os pobres concentram-se na sua renda mensal. Isso é muito verdade. As pessoas só estão fazendo as contas de vou crescer, mas baseado no seu salário, não no tanto que você já tem guardado. Então você pode usar o seu patrimônio líquido e até o seu bruto seria legal. Acho que é interessante você pensar nisso. No bruto você vai considerar o tanto que você já tem guardado, que seria a sua renda, um seu fundo de emergência, né? Que seria um tanto guardado que é baseado para caso você perca o seu emprego, você consegue se sobreviver por 6 meses ou um ano, aí nós que escolhe essa parte. Mas o patrimônio bruto seria, por exemplo, você já tem uma casa ou um apartamento, quanto que vale esse apartamento? 300 mil? Então você tem 300 mil. Você já tem um carro? O seu carro vale 50 mil. Você soma os 300 com 50, você já tem 350 mil, mais seu fundo de emergência, vamos supor que é 50 mil também, então você tem de patrimônio 400 mil guardado. Ao invés de você ficar pensando só no seu salário, o tanto que você vai gastar mensalmente e se vai dar para você sobreviver esse mês. É um sentimento negativo, sabe? E é muito autossabotagem isso. Às vezes você tem um dinheiro guardado pra caramba, mas você vê o seu mensal acabando e você começa a emitir aquele sentimento de tristeza. Isso aqui é péssimo, sabe? Você acaba afastando. Eu mesmo me pego nisso, sabe?
Porque quando o mensal está acabando, eu já começo a ficar preocupado de ter que tirar do investimento, dos cofrinhos, e aí eu já começo a ficar preocupado. É uma coisa que eu mesmo tenho que melhorar. E o ponto 10 é: os ricos agem apesar do medo. Os pobres deixam o medo comandar suas ações. E isso é muito verdade porque, para você pegar o dinheiro e investir, o investimento praticamente é um empréstimo que você está fazendo para o governo, para o banco, para qualquer que seja. E existe uma pequena chance de você não ter esse dinheiro de volta. Enquanto você pegar o seu dinheiro e gastar todo ele, você sabe que você aproveitou. Então, essa é a maior segurança que você tem, é gastar todo o seu dinheiro. O outro ponto seria um investimento de baixo risco, né? Que seria investir em um CDI, um cofrinho de banco, poupança, né? Esses daí são os mais básicos, que para falir teria que o banco falir, né? Para você não ter mais como pegar esse dinheiro de volta. E os mais arriscados de todos são as ações, porque você é completamente volátil. Você pode em um ano ter 30% de crescimento da empresa e no outro ter 10% de diminuição do valor da empresa. E aí é muito volátil, por isso que é um investimento de longo custo. Um bom exemplo nisso é uma obra que eu tô. Ela não tem ação aberta, mas eu fiquei pensando nisso esses dias. Ela não tem capital aberto, quer dizer que você não dá para você comprar uma ação dela, não faz sentido. Quando você compra uma ação, você vira um sócio da empresa, você vira um pequeno dono da empresa, porque você está ajudando a empresa a crescer. Então, nesse caso, uma das obras que eu tenho a possibilidade de fazer é bom, melhor eu nem abrir tanto assim, mas é uma obra que eles estão fazendo uma expansão. Já é uma empresa grande, consolidada no mercado, porém ela quer dobrar de tamanho. Se tivesse uma ação no momento, eu compraria essa ação, porque eu sei que daqui 5 anos essa empresa vai estar valendo o dobro, que ela vai ter o dobro de clientes. E a chance disso acontecer é muito grande. Então você vai por risco, sabe? Você vai por tentativa, como é que fala? Você faz um estudo na sua cabeça imaginando que a empresa vai crescer, mas pode ser também que a empresa não cresça e diminua e você perca esse dinheiro. Então é um investimento realmente a longo prazo, porque se eles fizerem essa construção, a construção vai demorar uns 2 anos, até conseguir mais clientes vai mais uns 2 anos, até lotar. Então seria um investimento para daqui 5 anos a ação se valorizar. Entendeu? Então é bem arriscado. Então por isso que esse arquivo 10 fala sobre você ter coragem de pegar o seu dinheiro e talvez você nunca mais vai ver esse dinheiro. Mas todos os ricos são essas pessoas que arriscaram seu dinheiro e conseguiram um retorno, sabe? É uma coisa bem pensada. Então é isso que eu queria, através do livro Mentes Milionárias, é trazer que tudo está na nossa mente, e depois da mente que nós conseguimos pensar em ideias, que nem é o foco dessa palestra, né? Essa palestra é mais na questão da nossa mente mesmo, mas através do próximo livro, que seria do 1000 ao milhão, aí sim você consegue, ele também vai do básico, mas ele vai ao avançado, aí você já começa a entender o que é a taxa Selic, o que é um investimento em ação, ele explica quais as ações são as melhores, tem vários outros nomes, né? LCA, fundo imobiliário, CDI, CDB, e aí sim vale a pena, depois de você ter mudado a sua mentalidade. Então, as dicas, eu separei só 4 dicas, né? A primeira dica seria essa referente a conseguir mudar a sua mentalidade. A segunda dica é você criar um fundo de emergência. Então, praticamente, seu fundo de emergência é uma conta bem simples. Por exemplo, se você tem um gasto de mensal, você mesmo calcula isso. Você tem um gasto mensal de 2.000 por mês, vai. 2.000. E aí você pensa, existe a possibilidade de mim perder o emprego. Sempre existe a possibilidade, por mais fixo que você esteja na sua empresa. Então você considera que você pode ficar 6 meses sem trabalho. Então você faz vezes 6. E é muito fácil aqui, né, gente? Então vocês precisam de um fundo de emergência de 12.000. 12.000 guardado, que você não vai mexer de jeito nenhum. Esse dinheiro aqui você deixa em um investimento que você consiga recuperar o dinheiro fácil, liquidez diária, ou pelo menos 2 dias de liquidez diária, porque se aparecer uma emergência, você consegue tirar isso daqui. É um número que nós nunca deveríamos estar abaixo, sabe? Isso é um conhecimento que eu digo, nunca estar abaixo desse mínimo, porque se você não tem um mínimo e acontece um improviso, você vai cair nas dívidas. E aí você já sabe, né? Os juros de uma dívida é muito pior do que os juros de um investimento, que é bem mais baixinho, né? É óbvio que eles fazem isso para eles ganhar dinheiro. Então, eu, por exemplo, eu já consideraria 12, que seria um ano inteiro sem trabalho. Então, você teria
um fundo de emergência de 24 mil. A partir de você ter o seu pé de meia, né, que é o que ele sempre fala, você começa a juntar dinheiro para um investimento melhor. Ou você pode, se você for uma pessoa mais assustada, né, não tem tanta confiança, você deixa junto e não usa nenhum investimento de alto risco. Pode ser também, o importante é sempre estar crescendo em patrimônio, porque como eu disse, se vocês conseguirem guardar 500, o fundo de emergência geralmente ele fica em um lugar que está rendendo isso daqui, 12% ao ano já. Até mais, no caso de como está a Selic hoje, 15%. Então ele já vai estar dentro de tudo isso aqui, dessa possibilidade de você chegar no milhão. A partir daí você consegue investimentos mais, onde você consegue uma porcentagem maior. Você focar no seu investimento e em como está o mercado é justamente entender essa porcentagem, o tanto que está. Que aí você consegue investimentos onde está 30%, sabe? Coisas até fora do normal. Aí você consegue essas oportunidades, que são mais arriscadas. Essa é a segunda dica. A terceira dica é, nas compras, por mais que pareça ser importante alguma coisa, nós não comprar ela no mesmo dia, sabe? É esperar, desde que surgiu a ideia, você espera 7 dias, porque aí nesses 7 dias não é mais a emoção que está agindo, é só a razão. E aí você realmente compra. Porque o marketing, ele gira em torno de passar a necessidade de você comprar uma coisa que na verdade você não tinha necessidade. Oi? Urgência, exatamente. Igual um exemplo muito bom que eu vi uma vez foi um cara que estava vendendo não lembro se era um aspirador, era alguma coisa tipo um aspirador para o sofá. E aí ele começou a explicar, você sabia que no seu sofá tem ácaros, um monte de bactéria, aí ele vai dar zoom assim, sabe, mostra que realmente ele tira, tem um monte de coisa assim que pode dar problema para respiração, sabe. Aí eu fiquei pensando, caramba, agora eu preciso de um aspirador desse. Eu nunca pensei que eu ia precisar de um aspirador de sofá. E ele conseguiu colocar essa ideia na minha cabeça, entendeu? Ele conseguiu vender essa ideia. Mas depois eu percebi, tipo, nossa, o que tem a ver? Eu nem passo tanto tempo no sofá. Aí eu comecei a perceber que era muita ideia de marketing, sabe? Isso daí foi marcante para mim, porque foi quando eu percebi o quão manipulável sabe? É a ideia que você nunca teve, véio, e surge e vira como uma certeza que precisa ter, porque senão parece que você vai morrer se você não ter aquilo. E a última dica é você trabalhar esses aportes mensais como se fosse uma obrigação, não é uma coisinha legal pensando em ficar rico, não, é uma obrigação, porque hoje em dia, por exemplo, assistindo a palestra aqui, vocês devem ficar animados e pensar, nossa, que legal, vou ficar rico. Mas daqui 2 meses vocês não estão mais animados com isso, sabe? Vocês pensam que existe outra coisa mais importante. O nosso cérebro nos sabota, o nosso emocional. Então, que vire uma obrigação. Esses 500 é uma obrigação, é uma fatura que você tem que pagar, é um boleto que você tem que pagar mensalmente. E nada no mundo pode tirar esse dinheiro. Nada pode ser mais importante. E nada pode ser mais importante do que esse dinheiro aqui também. Você não vai mexer nele de jeito nenhum. Você investiu ele, é como se esse dinheiro não existisse. Eu prefiro pensar assim, eu acho que a maioria dos livros ensina assim também, é você ser meio mão de vaca, sabe? Não lembrar que você tem esse dinheiro. Porque aí sim você consegue alcançar isso daqui. Senão, você investe, por exemplo, 30 mil, e aí no fim do mês ele vai ter rendido 200 reais. Aí você pensa, eita, rendeu 200 reais, eu vou usar ele. Só que se você ficar tirando esse dinheiro que rendeu, não vai cair nos juros compostos, você vai estar sempre no mesmo dinheiro, não vai crescer nunca. Porque é assim que funciona o juro composto, né? Não sei se vocês sabem, por exemplo, você tem 50 mil investido hoje. Aí no mês que vem você vai ter 50 mil e 500. Vamos fazer essa conta aqui. Aqui ele rendeu esses 500 em cima dos 50 mil. Agora o próximo que vai render em cima dos 500. Então ele rendeu 500. O próximo não vai render 500, vai render 500 e 600. Vou fazer uma conta aqui de cabeça, tá? Aí rendeu 600. Então você vai pegar esse aqui e somar com 600. Então no caso vai dar 61 e 100. Então, daqui para cá você rendeu 500. Daqui para cá você rendeu 600. O próximo você já vai render 750. E aí vai chegar uma hora que os juros que rendendo vai estar em cima desse aqui. Tipo, vai chegar uma hora que você vai estar em 200 mil, bem chutado aqui, tá? Não é nada disso. Você vai estar em 200 mil que você investiu, só que o rendimento já vai estar em 100. Não vou chutar tão alto não, vai. Já vai estar em 3 mil.
E aí, à medida que isso aqui passa, medida dos 30 anos aqui, vai chegar uma hora que o investido já vai estar muito acima. Eu acho que nesse caso aqui já estaria bem acima. Tipo, você chegar nos 300 mil, já vai estar rendendo 100 mil, alguma coisa assim, sabe? Os juros fica muito mais alto do que o seu aporte, do que o seu montante, que é o seu já guardado. É assim que funciona os juros compostos. Então é isso. A última dica que eu tinha dado. O último conselho que eu queria dar também é que nós temos esse dinheiro guardado, nós falamos que nada pode passar por cima dele, mas eu acredito que a caridade sim. Eu acho que a caridade é a única coisa que nós temos que realmente pensar em tirar esse dinheiro que está guardado e fazer acontecer, porque aí, por tudo que nós ensinamos nas palestras, né, até falando de forma egoisticamente, se você poderia ter ajudado 1000 pessoas nesses 30 anos aqui, aí você não ajudou nada, sabe? E aí você morre, juntando dinheiro, e aí? E agora o que aconteceu, sabe? O que você poderia ter evoluído espiritualmente, você não evoluiu. Então, eu acho que é isso, o meu conselho, é o que eu tento viver hoje em dia, tá? Pode ser que, óbvio, cada um vai achar sua melhor maneira de viver, mas eu acredito hoje em dia nessa maneira, que só a caridade eu consigo tirar esse dinheiro, eu não vou tirar para o meu prazer. E é muito interessante também que à medida que você evolui espiritualmente, você passa por essa questão do poder, as suas necessidades diminuem. Então você se torna mais rico por isso, porque rico é a pessoa que tem menos necessidades. É você ter o dinheiro para comprar um carro à vista, nem que seja uma Ferrari. Mas para que você quer uma Ferrari? Sabe? Não muda nada. E tudo se torna desnecessário para você. Então você é rico, porque você já sente esse sentimento de ter tudo sem ter nada, ou tendo muito pouco. Então é o raciocínio que nós conseguimos levar em questão de entender a nossa evolução espiritual. Quanto menos necessidades físicas e materiais você tem, mais próximo de Deus e da espiritualidade do Pai Amantíssimo você está, porque você prefere usar o seu dinheiro para ajudar o próximo. Eu mesmo planejo isso daqui, né? Eu já planejo chegar nos 6 milhões no mínimo, né? E o que eu vou fazer com esse dinheiro? Sabe? O dinheiro que eu tenho hoje, eu já não sei o que fazer. O máximo que eu faço é caridade, comprar alguma coisa para mim de vez em quando. Então, o objetivo de chegar nos 6 milhões também é uma coisa digna, sabe? É uma coisa que eu penso em justamente ajudar o próximo. Não é alguma coisa que eu quero para mim, porque, como vocês me conhecem, eu não quero carro nenhum. Eu não quero casa nenhuma, eu dei entrada num apartamento, mas é justamente nessa ideia de investimento para conseguir gerar mais dinheiro ainda. Mas o fim desse dinheiro, muito provável que vai ser caridade, porque hoje, com 24 anos, eu já não tenho quase necessidade nenhuma. Imagina com 50, é exatamente isso. Bom, essa palestra, gente. Obrigado. Bom, Dani, obrigado pela palestra. Achei muito importante você trazer esse tema. A gente nunca tinha abordado esse tema que é tão importante, né? A gente sempre comenta isso no nosso dia a dia, nas nossas conversas pessoais, fala sobre a importância do crescimento, mas nunca tinha trazido para cá e às vezes o pessoal acaba achando que o dinheiro não tem nada a ver com espiritualidade, né? Só que no final das contas tem sim. Porque, como você falou, os nossos resultados, seja profissional, seja a questão do dinheiro, seja até mesmo no relacionamento familiar, tem tudo a ver com as crenças que a gente mantém na nossa mente. Aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente fortalece na nossa consciência e no nosso inconsciente também. Então, eu coloquei alguns tópicos aqui para a gente conversar, mas eu queria já começar falando sobre a parte que você falou por último, que foi a da caridade, né? As pessoas às vezes pensam assim, mas para que eu vou ser rico, né? E o pessoal que costuma ter a mentalidade meio contra o dinheiro, né? Que coloca, tipo assim, a espiritualidade num ponto e o dinheiro abaixo. Assim, qual que é o sentido de se ter dinheiro e tudo mais, sendo que isso aqui é tudo ilusório, que depois que eu morrer aqui eu não vou levar nada e o que vai o que vai servir para mim mesmo vai ser o bem que eu fiz. Só que as pessoas não pensam que estando aqui,
é necessário ter o dinheiro para fazer o bem. E o quanto a gente consegue fazer o bem tendo dinheiro, né? E eu, eu me uso de exemplo, eu me uso de exemplo porque todo mês, quando entra o dinheiro do mês, uma das minhas contas que eu tenho, digamos assim, é a caridade. E quanto mais eu comecei a perceber que quanto mais eu me disponho a doar e ajudar, parece que mais o dinheiro vem para mim também. Então entra até naquela questão da teia quântica, sabe? E você também já deu exemplos disso lá no grupo do Alci, de tipo assim, o mês que você estava mais apertado foi o mês que você mais doou, tipo, ou seja, ficou menos para você. E naquele mês seguinte foi o mês que você mais ganhou também. Assim, tipo, começou a aparecer várias oportunidades. Porque parece que o dinheiro, ele é atraído pelas pessoas que têm a sensação, que têm a percepção de que tem muito, sabe? Não necessariamente que tem muito. Porque se você está doando, significa que internamente você entende que você é próspero, sabe? Que tipo assim, eu tenho tanto que eu posso transbordar para os outros. Então, você começa a conseguir, além de suprir as suas necessidades, que hoje já são poucas, consegue suprir a necessidade dos outros também. Sim. Seja em medicamento, alimento, seja lá a necessidade que a pessoa tiver, através do dinheiro. Então, querendo ou não, o dinheiro, ele é muito importante aqui, porque ele é como se fosse o passaporte para a pessoa ter liberdade estando encarnado. Né? E no momento que a gente vive hoje, entendendo que a gente vive num sistema que realmente, se a gente for ver, se a gente for olhar para o exterior, a política, a questão econômica, a situação do nosso país, do Brasil, né, nos outros países eu não posso dizer porque eu nunca vivi, mas as, o que eu ouço das outras pessoas que viveram em outros países, exemplo do Japão, Estados Unidos, Canadá, Austrália, é que lá é muito mais fácil de se atingir a liberdade financeira, de você atingir um patamar financeiro onde você tem a liberdade para ter o carro que você quer, para morar numa casa boa, para comer bem. E aqui no Brasil você já vê que é o oposto, sabe? Tipo, é muito difícil alguém que tenha condição sempre estar comendo onde ela quer, num restaurante bom, de ter o carro que ela quer, de ter a casa que ela quer. Né? Então a gente sabe que no Brasil é um país que, pelo contexto, mesmo social, econômico, político, é mais difícil de se alcançar essa liberdade, mas não é impossível, né? Tudo com questão de planejamento e de seguir esses fatores que você mencionou, a pessoa consegue sim alcançar uma liberdade. Não é difícil, são 30 anos, mas pô, quando ela chegar nos 50, ela vai estar numa idade boa ainda, que ela vai ter energia, vai conseguir, se ela quiser aproveitar a vida e viajar e usar para meios, digamos assim, egóicos, ela vai poder também, vai poder ter a casa que ela quer, o carro que ela quer. Mas se ela quiser usar também para ajudar as pessoas, ela vai ter muito dinheiro para ajudar também. Tipo assim, ela pode deixar o dinheiro parado lá, esses 1.500.000, e vai continuar rendendo, e todo mês ela vai ganhar muito dinheiro. Tipo, sei lá, 1.500.000 vai render o quê por mês? Uns 10 mil reais? Né, se pegar e dividir por 300, geralmente é um valor que dá bem certo. Deixa eu pegar aqui e fazer rapidinho. 1.500.000 dividido por 300. 5 mil. 5 mil? É, isso sendo bem conservador, né? É. Mas eu acredito que deva dar um pouco mais ainda. Mais, tipo, aproximadamente uns 10 mil. Então, tipo, a pessoa que ela já tem uma casa, já tem um carro, e ainda ganha, tipo, 10 mil por mês, ela consegue, tipo, comer bem todo mês e ainda doar bastante. Sabe? Então, essa é a conta que as pessoas tinham que fazer. E o que acontece? As pessoas, elas acham, é o que você falou, o prazer, acham que o prazer do agora, presente, vai ser maior do que o prazer futuro. Então, como ela não tem a oportunidade ainda de saber como é que vai ser ter esses 1,5 milhão na conta, ela prefere aproveitar, tipo, usar esses 500 reais por mês para ir para balada, para já ir agora num restaurante chique, para já viajar agora, sendo que ela poderia lá na frente ter somado esse dinheiro e ter alcançado um patamar muito maior de liberdade. Né? Então, as pessoas sempre tendem a valorizar mais esse prazer momentâneo do agora do que o prazer do futuro. E isso também em relação à espiritualidade, se você for ver, porque as pessoas acabam sacrificando
o crescimento espiritual delas para se manter tendo prazer carnal no momento do agora. Então é sempre essa questão do prazer do presente em detrimento do prazer, digamos assim, eterno, da felicidade eterna. Né? Então as pessoas têm que mudar essa mentalidade. Não, eu tenho que aproveitar o agora, e se eu estiver vivo amanhã? Sabe, é a maior besteira. Tem 99,999% de você estar vivo amanhã. Né? De chance de você estar vivo amanhã. Você tocou num ponto muito importante, velho, que o livro do Mil ao Milhão, ele tem uma continuação, o nome é Do Mil ao Milhão, sem cortar o cafezinho. E aí, eu acredito que isso funciona no espiritual e também no dinheiro, que é o que você falou agora. O que ele quis dizer com isso? O Thiago Nigro, que é o cara que escreveu esse livro aí, que é o Primo Rico, ele ensina assim, ó, ele ensina, por exemplo, aqui tá aquele gráfico que é em pizza, né? E aí ele fala, vamos supor, você tem um salário aí, e aí metade desse salário vai ser para você pagar os seus gastos fixos. Aí você pega uma parte aqui, ó, que você consegue usar para o hobby ainda, entendeu? Você consegue ter uma parte para o hobby, outra parte você usa para investimento, outra parte você usa para caridade. Isso que é legal, velho. Nós sempre fala mal dos ricos, mas os ricos ensinam nós a deixar uma parte para caridade. É muito interessante, não tem por que nós lutar contra. E então, o que eu quero dizer com isso aqui? Eles ensinam os dois. Você não precisa deixar de viver também o presente, sabe? Você não precisa sacrificar tudo para no futuro você ter alguma coisa. Você consegue viver bem a vida, só tirar os excessos, sabe? Igual, você não precisa ir todo fim de semana numa balada e gastar sei lá o quê. Mas se você quer uma vez por mês, sabe? Alguma coisa assim, você consegue, sem excessos. E aí cai no que Paulo falou, né? De tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso todas as coisas, mas não posso me dominar por nenhuma delas. Então nada que nós faça também espiritual é tão errado que você vai para o inferno por causa disso. Você só tem que saber dosar ao ponto de que não vire vício. É você alcançar o equilíbrio, que aí já é Buda que fala. E da mesma forma com o nosso dinheiro, né? Nós conseguimos viver bem, comer bem, fazer viagens que estejam dentro do nosso orçamento. Não precisa fazer um negócio que você vai sacrificar toda a sua evolução. É exatamente isso. Dando o exemplo que você usou aí, tipo, esses R$500. Para uma pessoa que ganha, sei lá, 3 mil, vai colocar um pouco menos, porque a média do Brasil, sei lá, acho que deve ser uns 2.500, 2.200. Para uma pessoa que ganha isso, talvez os 500 seja muito. Então, às vezes, ela pensa assim, que guardar esse valor parece que ela vai estar sacrificando muita coisa. Então, ela prefere pegar esses 500 e usar, tipo, no final de semana, comprando combo de uísque. Entendeu? É a maior burrice. Tipo, ela pode aproveitar, tipo, sei lá, desses 2.200, tira os 500 para ela investir e, sei lá, guarda 100 para ela poder sair uma vez por mês, ir num restaurante muito bom. Não tem que deixar o que ela gosta de lado também, mas também tem que ter o equilíbrio. É isso que as pessoas não entendem. Sim. E outra, se a pessoa não tem esse dinheiro ainda para investir, que ela guarde R$50 que seja, sabe? Só para ela criar essa mentalidade de precisar guardar dinheiro, sabe? Para aí surgir as oportunidades futuramente e aumentando esse aporte mensal, né? Só para ter isso, nem que fosse R$10, eu ainda aconselharia, sabe? Melhor do que nada, é só para aprender mesmo. E criando hábito, né? Bom, por hora é isso. É a palavra pro Dani. Obrigado, Rodrigo. Bom, obrigado, Dani, pela palestra. Também achei bem completa e bem importante, assim. Acho que foi a primeira palestra que a gente falou sobre isso, né? Nunca tinha pensado também. Fiquei impressionado. Mas é óbvio que quem iria trazer um assunto desse seria você também, não esperava menos. E eu também queria ressaltar essa importância do equilíbrio na parte financeira. Mas falando um pouco da pirâmide de Maslow, porque realmente é uma coisa muito legal, né? Eu lembro que quando eu estava assistindo ainda L. Couto, ele trouxe um exemplo do primeiro degrau, que era a fome, que eu já falei outras vezes aqui nas palestras, vou falar de novo, que foi um experimento onde, eu não vou lembrar se foi exatamente assim, mas eu lembro que foi mais ou menos assim, onde eles foram em uns grupos lá de estudiosos, foi numa parte bem pobre, se eu não me engano, da África, onde o pessoal estava passando lá muita fome, né, uma escassez, assim, uma pobreza muito grande, e lá eles colocou uma TV, assim, para o pessoal assistir, onde estava passando várias informações de como eles poderiam sair daquela vida, como eles poderiam melhorar,
Só que aí já na mesa que estava na TV colocou muita comida, né, fartura, assim, um banquete de comida, e deixou eles lá assistindo. E aí no final perguntaram para eles, ei, o que vocês aprenderam do que estava passando? Aí muitos perguntou, tipo, o quê? O que estava passando? Ele falou, estava passando na TV. Ele falou, que TV? Sabe, a maioria nem percebeu que tinha uma TV lá, por causa da comida que estava em volta. Eles só conseguiam focar naquilo que estava em volta, que era a comida, porque era o que eles não tinham. Caramba, eu não sabia dessa não lembrava. Então, e aí isso mostra qual é o problema de estar estagnado em um desses degraus, né? Sendo que o primeiro é a fome, porque realmente a fome tira a nossa capacidade de aprender, né? De crescer. Então, esse seria o primeiro degrau da fome. O segundo, que seria o sexo, o maior exemplo que nós temos, eu acredito que é o Brasil, porque aparentemente as trevas conseguiu fazer um plano gigantesco para fazer com que atualmente o Brasil estivesse preso no segundo degrau, que é o do sexo, né, onde eles colocaram o sexo como um deus. Né, o que acontece hoje, a gente consegue perceber isso até na cultura, a música que nós temos, é uma coisa que fica enaltecendo assim, o sexo, né, engrandecendo, aliás, né, e tá todo mundo preso nisso, sabe? Parece que ninguém consegue passar desse ponto. Isso é uma coisa que já acontece há muito tempo, acho que desde de que colocaram o sexo como pecado, né? E só vem piorando, parece, e ninguém consegue sair desse segundo degrau, que é o sexo. Então imagina chegar no terceiro, que é o poder. É engraçado como que o segundo degrau está bem relacionado nesse caso que você falou do funk, né? Porque os funk, geralmente, a maioria das pessoas que escutam funk são pobres. Óbvio que também tem as mais altas. Mas você vê que é exatamente o tipo de pessoa que já tem a condição de passar do primeiro nível, que é comer, e cai já no segundo. Tipo assim, nem resolveu tanto o primeiro, que era a questão de ter condição para se alimentar e tudo certinho, e já cai no segundo com muita força, né? Exatamente. É como se fosse que quem está abaixo por exemplo, quem está no degrau do sexo, ainda está debaixo do degrau do poder, então tipo, automaticamente ainda tem esse problema, Sim, sabe? Porque realmente quem está preso, quem tem vício sexual, quem tem esses tipos de coisa assim, não consegue ficar rico, sabe? Eu não, agora assim de cabeça, eu não consigo pensar em alguma pessoa que seja muito rica hoje em dia que esteja nesse nível dessa parte sexual igual acontece, né, nas pessoas aí aqui do Brasil que não conseguem ficar rico e ficam enaltecendo o sexo, porque é como se fosse que o mais importante é o sexo, sabe? Então realmente vira um problema tremendo assim. E eu acho muito legal essa pirâmide, porque quando você se vê acima de todos esses, realmente tudo se torna fútil. Tudo se torna uma besteira. Igual o Hélio Couto falava do sexto degrau, né? Que seria o do autoconhecimento, da unificação com o todo. O conhecimento do Deus interior, né? A unificação com o todo. Você passa por todos. Tipo, você passa de todos os degraus sem precisar realmente ter passado por eles. Sabe? Você pode chegar no sexto degrau sem ter passado ainda pelo degrau da fome. Às vezes você pode ser uma pessoa muito pobre que não tem dinheiro ainda para comer, mas você consegue chegar no sexto degrau. Por mais que seja um caminho muito mais difícil, né? Porque o sexto degrau seria exatamente o buscar o reino dos céus e o resto será acrescentado. E aí você passa por eles, mas eles ficam equilibrados, né? Você não precisa parar de fazer tudo isso aí. Você vai ter todos equilibradamente. E é legal esse exemplo que você falou também, porque igual eu falei, quando a pessoa está no baile de favela, você vê que geralmente são pessoas pobres que conseguiram comer e agora elas foram ali. Aí está relacionado esse degrau com esse aqui, ó. Agora, nos ricos que você falou, eu já vejo, não todos, tá? Nos que você falou aí, de exemplo, num baile funk tem os funkeiros que são ricos. Aí você vê a conexão desse com esse daqui, ó. Uhum. Que é as pessoas que têm muito poder, o exemplo Pediri, que aconteceu agora. E muito relacionado com o segundo degrau, entendeu? Ele parece que ele chegou no terceiro por causa do segundo. E aí não sobe pro quarto. Isso, ele fica travado nesses dois. E, então, realmente, sabe, é uma coisa que quando você consegue ter essa visão, você percebe como que realmente são só degraus, sabe? São coisas muito passageiras ainda. Eu acho isso uma coisa engraçada. Então, eu queria me usar de exemplo agora também,
porque falar um pouco da minha vida, né? Essa parte, igual você falou da sua. Então, para quem não sabe, eu tenho 18 anos. Eu já comecei a trabalhar cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 11 anos, indo para 12. O meu primeiro trabalho eu recebia R$ 150 por mês. Eu estava de ajudante do meu padrasto de eletricista, né? Então, até que aprendi bastante coisa nessa área. Eu fiquei trabalhando com ele mais ou menos 1 ano e meio, né, lá de eletricista. Nesse meio tempo, meu salário não aumentou, continuei recebendo 150 por mês. Mas para uma criança de 11 anos, 150 por mês até que era uma coisa legal, sabe? Eu conseguia gastar com qualquer futilidade que eu tinha na época, porque eu não tinha vontade de coisas muito caras, né? E aí depois que eu saí desse emprego, eu fui para um outro emprego que já era uma condição até que melhor. Aí eu comecei a receber 600 por mês, né? E nesse outro emprego eu fiquei por 3 anos, que foi com o meu tio lá no trabalho de escritório, né? E no primeiro ano eu recebia 600, aí no segundo aumentou para 800 no segundo ano. E aí no terceiro ano eu cheguei no meu tio e falei para ele que eu queria aumento de trabalho, né? Eu não pedi aumento de dinheiro, porque eu já estava trabalhando lá há 2 anos e o que eu tinha que fazer, o meu serviço já estava sendo feito de uma forma bem automática, sabe? Porque eu já estava trabalhando já há bastante tempo, então já estava fácil, né? Então eu pensei, eu não vou pedir aumento do salário, porque como já está tudo tão fácil, eu nem acho que seria digno um salário a mais nesse trabalho fácil, sabe? Então minha ideia foi chegar nele e pedir mais trabalho. Eu falei, além desse que eu já faço, me passa mais alguma coisa para eu fazer. E aí deu certo, ele me passou mais uma coisa, aí meu salário subiu para R$ 1.000, né? 1.200, se eu não me engano. Aí eu fiquei nesse trabalho aí por mais um tempo, depois eu saí, entrei na obra com meu pai, e aí eu já comecei a receber um pouquinho mais, que foi 1.600. Depois eu saí da obra, fui trabalhar num depósito de material de construção, aí subiu um pouquinho mais, 1.800, né? Até eu chegar nesse emprego que eu tô agora, e agora eu já tô até que recebendo bem, né? Já tô tendo aquela liberdade, igual você falou, de que eu posso, eu tenho o meu salário fixo, ainda ganho as comissões ainda em cima, então eu tô seguindo assim, acredito que vou manter assim por enquanto, agora eu já tô recebendo bem. E então acho meio engraçado, porque desde o começo meu salário só aumentou, sabe? Não teve uma época aí que diminuiu. Teve, mas foi muito rápido, né? Logo em seguida já voltou. Então, desde cedo eu já parece que eu fui educando a minha mente para nunca receber menos, sabe? Eu lembro que às vezes, mesmo que o trabalho estava muito pesado, aí minha mãe ficava falando, Daniel, sai desse trabalho, pega um serviço mais leve. E aí ela me mostrava uns serviços que eu ia receber menos. Eu falava, não, então pra mim não compensa, sabe? Eu não quero um trabalho que eu vou receber menos do que eu tô recebendo agora. Tipo, eu já me acostumei a receber ou isso ou acima disso. Abaixo disso eu não vou nem conseguir me manter, assim, estável mentalmente, sabe? Nem vou saber como cuidar disso. Então, parece que eu fui me educando assim, mas o momento da minha vida que eu mais aprendi foi um pouquinho antes de ter entrado nesse emprego que eu tô agora, porque eu fiquei uns 3 meses sem emprego, né? Eu tinha pegado férias na obra, no fim, quando acabou as férias, meu pai não voltou com as obras, eu fiquei sem emprego por esse tempo aí, esses 3 meses, sem receber nenhum salário, né? E nisso eu tive que, assim, na marra aprender, sabe? Porque eu percebi quando eu tive a falta do dinheiro, até acaba sendo uma coisa engraçada, né? Porque a gente diz que a gente aprende depois que a gente passa desse degrau. Mas eu fui aprender quando eu não tinha, sabe? Uma coisa que eu percebi. Na época que eu estava sem emprego, eu comecei a analisar as coisas, tentar analisar de uma forma mais lógica, né? E aí nesse tempo fiquei refletindo bastante sobre Jesus, né? E eu percebi que Jesus ele fazia os trabalhos dele de caridade completamente sem dinheiro, né? Porque ele tinha poder para fazer as coisas. Então, era para curar uma pessoa, ele ia e curava, acabou. Ah, era para matar a fome, ele ia e multiplicava pão, criava pão dentro da casa dele, surgia do nada, né? E
Então Jesus usava todo o poder que ele tinha para ajudar as pessoas, sabe? Quase nunca ele usava, quase nunca ou nunca, né? Ele usou do poder dele para si mesmo, né? E aí, com isso eu comecei a perceber que enquanto nós não estamos ainda no nível de Jesus, a forma mais, digamos assim, a forma mais fácil de fazer o que Jesus fazia é através do dinheiro. Eu comecei a fazer essa avaliação porque eu percebi que eu não conseguia fazer as coisas que Jesus fazia, que antes eu podia fazer com o dinheiro. Por exemplo, Jesus matava a fome das pessoas multiplicando, porque ele tinha poder para isso. Eu também tinha poder para isso através do dinheiro. Eu poderia comprar a comida e matar a fome de alguém. Aí Jesus curava as pessoas com o poder que ele tinha. Eu poderia também levar a saúde para alguém através do dinheiro. Levando ele pro médico, coisa assim. Os remédios. Remédios. Então, eu percebi que boa parte do que Jesus fez, nós conseguimos fazer também, sabe? Só que a nossa ferramenta não é a ferramenta divina que ele tinha, né? A nossa ferramenta aqui acaba sendo uma ferramenta material. Mas se é o que nós temos, por que não usar? Né? É o dinheiro. E aí, aí que engraçado, quando me bateu essa consciência, eu consegui um emprego muito bom que eu tô agora. Entende? Então, eu quis usar essa história de exemplo, porque parece que essa questão do dinheiro é realmente só uma questão de mentalidade, entende? Realmente só você mudar um padrão de pensamento que você já consegue mudar toda a sua vida, né? Então eu achei muito importante essa palestra para mostrar que a diferença entre ter o dinheiro e amar o dinheiro. Porque quando Jesus fala da questão do rico, que é difícil de um rico entrar no reino dos céus, é óbvio que ele está se referindo ao apego. Né? Tipo, é notório que ele está se referindo ao apego, porque é aquilo, ele falou, larga todas as suas coisas e me segue. E aí o rapaz não largou, porque é o dinheiro dele, ele estava apegado a tudo aquilo, né? Então o problema mesmo não é ter o dinheiro, é amar o dinheiro, né? Então acho que essa é muito a diferença entre ter e amar, porque a gente consegue ter o dinheiro sem amar, né? A gente consegue ter o dinheiro e ter a visão de que o dinheiro é só a consequência de uma causa, a consequência de uma mudança de pensamentos, né? Cara, essa reflexão sobre Jesus foi muito boa, né? Eu lembro quando você teve essa reflexão, você contou para nós, mas é muito interessante de pensar, né? Que o poder de Jesus hoje em dia é com o dinheiro que nós conseguimos fazer tudo, sabe? É uma coisa que eu nunca tinha pensado dessa forma e foi muito bom. Eu acho que eu conseguir dinheiro também tem a ver com o fato de ter mudado essa mentalidade, sabe? A diferença é que eu mudei quando eu tinha uns 17, mas você também, né? Você tem 18. Mesma coisa. Aí a partir daí só foi crescendo também. Tanto que hoje em dia eu acredito que uns 30% do meu salário tá indo já pra caridade, sabe? E é muito estranho, sabe? Essa questão de não ter apego nenhum no dinheiro é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que eu sou super mão de vaca, que parece que eu tenho apego no dinheiro, eu tenho tão pouco que, só pra vocês terem noção, eu ia ganhar uma comissão também esse mês, que era um dinheiro alto. Aí eu fiquei, nossa, que legal, vou receber. Quando chegou o dinheiro, eu percebi que a única coisa que aconteceu foi a mudança do número, tipo, do patrimônio que eu tinha. Eu tinha um número e mudou para um número a mais. Eu pensei, nossa, que chato, me deu quase uma depressão. Tipo, mudou nada. Não mudou absolutamente nada na minha vida, sabe? Nada. Porque depois que você chega nesse certo valor, que você já tem... Não é muito difícil conseguir a liberdade financeira. Eu acho que depois que você consegue esse valor aqui, ó, que é bem baixo até, né? 2 mil vezes 6, aí você fica com esse fundo de emergência por 6 meses, você já alcançou a famosa liberdade financeira. Eu não vejo a liberdade financeira como parar de trabalhar, porque eu nem planejo algum dia parar de trabalhar. Então, para mim, a liberdade financeira é ter um dinheiro guardado que eu vou conseguir usar em caso de emergência. Uhum. Quando eu senti isso a primeira vez, que foi quando eu consegui deixar 10 mil guardado, mesmo que eu ia ter que pagar muita coisa, que era a festa do casamento, foi quando eu senti pela primeira vez essa paz, sabe? Dá uma vontade de deitar no chão e pensar, caramba, que legal, paz de verdade, sabe? É uma paz que nós nunca sentiu antes de conseguir isso daí, que você sabe que você tem que trabalhar, senão você fica em desespero, com medo de perder o serviço. E aí, a partir daí, todo o dinheiro que eu fui guardando foi simplesmente um número mudando na conta, sabe? Não teve mudança nenhuma. Então, é o nível máximo de desapego ao dinheiro, eu acho. Não, máximo não. Acho que dá pra ter menos ainda. Uhum. Mas já é um nível que
que realmente não muda nada na sua vida, só na questão da caridade. Que aí eu penso, hoje eu consigo ajudar mais pessoas. É isso. Eu acho que o mais importante também é que o dinheiro nunca para de aumentar quando você não coloca o foco de que o importante é o dinheiro. É aquele negócio que ele falava do desapego, do tirar o foco, porque quando você coloca o foco, você paralisa o processo. Porque é muito engraçado. Olha, a maioria das pessoas ricas, assim, um exemplo besta aqui, o Whindersson Nunes, né? Ele era muito pobre. E aí, por ele ser pobre, ele colocou Deus como dinheiro, né? Ele colocou o terceiro degrau como o último degrau. E aí ele alcançou o último degrau, que para ele era o último. E aí nisso ele entrou em depressão. Porque é só isso. Sabe? Que chato. Então é engraçado que dos 6 degraus que tem, né, sendo que o último foi o Hélio que criou, eu acho, é como se fosse que o Whindersson Nunes colocou o terceiro como último. Então Sim. Quem faz isso cai em depressão mesmo. E nós vemos que aí o quarto degrau era o autoconhecimento. E aí, tipo, é o que ele tá tentando fazer, sabe? Ele fica em depressão pensando, caramba, o que tá de errado, sabe? Só que parece, do meu ponto de vista, que ele ainda não entendeu nada, né? Ele não conseguiu chegar no quarto ainda. Ele tá tentando o autoconhecimento, mas ele não chegou em conclusão nenhuma ainda. Pois é. Talvez, não sei, né? Meio difícil de falar. Então, igual quando ele Couto falava, né? Ele falava que quando você pega a questão da Índia, o mundo tem 8 bilhões de pessoas. Quando você chega na Índia, 3 bilhões de pessoas já está travado no primeiro. Quando você vai para o segundo degrau, você já coloca 90% do mundo. Quando você vai para o terceiro, que é o poder, aí é só o 5. Acabou. Aí, tipo, 10% tá ali. No quarto degrau deve ter 0,5, sabe? Já são as pessoas que são contáveis na mão. E travou já aí, sabe? Imagina chegar no sexto, realmente deve ter 3 pessoas que chegou no sexto degrau, uma coisa assim. Bom, pode falar. Bom, e é importante também salientar que para que a pessoa consiga fazer o patrimônio dela crescer também, é importante, também reforçando o que o Denner falou, não colocar o foco diretamente no dinheiro, mas em como você consegue produzir valor. Porque é claro que esse método de você conseguir um emprego fixo e todo mês você tirar um pouquinho para juntar ao longo de 30 anos, ele é muito justo e é viável, vai conseguir fazer a pessoa assim, alcançar a liberdade algum dia, mas tem como ela encurtar esse processo. Tipo assim, e digamos assim, sair da zona de conforto, sabe? Ela consegue nesse período ir ganhando mais e juntar mais de uma forma que ela consiga chegar nesse 1,5 milhão, por exemplo, de uma forma muito mais rápida. E como que ela faz isso? Através do conhecimento. Então, se a pessoa ela estudar e conseguir, porque é através do estudo, né, e o estudo geral, né, pega a área que ela gosta ali e se aprofunda no estudo, através desse estudo ela vai conseguir encontrar oportunidades no mundo de como ela vai transformar esse conhecimento dela em valor e através desse valor ela vai conseguir produzir dinheiro, né, porque tem diferença entre dinheiro e valor. O valor seria a questão do valor agregado, do que ela consegue contribuir com aquilo. E o dinheiro seria, digamos assim, uma manifestação, uma consequência do valor que ela agrega. Então, se você está numa empresa, você consegue agregar muito valor para aquela empresa com o conhecimento que você tem, provavelmente o seu chefe vai perceber, se ele for uma pessoa justa, e vai começar a te pagar mais por isso. E aí você vai crescer cada vez mais. Então, não necessariamente a pessoa precisa ter uma faculdade, mas ela precisa ter o conhecimento sobre aquilo que ela executa para que ela consiga fazer cada vez melhor e para que seja reconhecido isso, né? E caso ela não seja reconhecida, ela consegue direcionar, sei lá, sair da empresa que ela está, ir para uma melhor, ou começar a empreender por causa do conhecimento que ela já tem. Então, é muito importante que a pessoa continue estudando. É necessário, tanto que o Hélio falava, né? Que trabalhar, estudar e ajudar. Digamos, seria meio que esse triângulo, ele serve para tudo, né? Para a evolução espiritual da pessoa, para a evolução financeira, para a evolução do relacionamento, vai fazer ela crescer do primeiro degrau até o sexto, ela continuar trabalhando, estudando e ajudando. Né? Então, nesse triângulo que você mostrou aí, nesse círculo, já entra tudo isso. A pessoa vai estar trabalhando,
vai estar estudando e vai estar ajudando também, porque ela vai estar tirando uma porcentagem para caridade. Então, Sim. acho que é muito importante a pessoa ter uma conta, uma responsabilidade consigo mesmo, para com ela, para o crescimento financeiro dela, e uma responsabilidade para com a caridade também. Porque acho que muita gente vai questionar assim, mas, por exemplo, Chico Xavier era super evoluído e era pobre. Ele era pobre porque ele queria, sinceramente. Porque o tanto de livro que ele vendeu, que ele produziu e vendeu, por mais que ele... O fato dele ter sido pobre também é justo, porque ele dizia assim que não era o conhecimento dele que estava sendo colocado aqui nos livros, era dos espíritos. Então ele não queria lucro sobre isso, mas assim, se ele quisesse, então, uma mínima parte daquilo que estava sendo passado para a autoria não, mas para os direitos que ele estava passando para a Federação Espírita, se tivesse ficado uma mínima parte para ele, ele teria vivido uma vida de rico também. Assim como o Divaldo, assim como muitos outros aí que viveram uma vida humilde, mas porque escolheram. Mas eles fizeram muito bem, eles agregaram muito valor para a humanidade. Então, por isso eles tiveram a oportunidade de serem ricos. Não foram porque não quiseram. De fato, que foi uma escolha deles. Que engraçado, as pessoas precisam hoje em dia de uma prova que aquela pessoa é realmente espiritual, é se ela for pobre durante a vida, você já reparou? Porque, não, se esse cara é rico, ele tá cobrando alguma coisa, então ele não tá fazendo certo, não. Já é um charlatão. Na mesma hora é classificado como charlatão. O único que conseguiu escapar dessa visão foi o Salomão, né? Hoje em dia, todo mundo consegue ainda ver, o pessoal da igreja vê o Salomão como uma pessoa super incrível, sendo que ele tinha um monte de esposa e muito dinheiro ainda, né? Sim. Agora, hoje em dia, uma pessoa ser rica já faz ela perder seguidores, vamos falar assim. Então, mas se você for ver todos esses caras que já fizeram grandes coisas, métodos espirituais, se quisessem, poderiam ter sido ricos. Por exemplo, Mahatma Gandhi. Com tanto de seguidor que ele tinha, se ele pedisse, tipo, não sei qual que era o dinheiro que tinha lá, mas vamos exemplificar, R$1. Se ele pedisse R$1 para cada um, ele tinha ficado milionário. Sabe? Porque na época na Índia tinha quantos? 300 milhões de indianos. Sei lá, que seguiam ele, vai, 10%, 30 milhões eram pró-Mahatma Gandhi. Ele teria ficado super milionário, entendeu? 30 milhões. Se tivesse pedido R$1 para cada um. Entendeu? Então, assim, através do bem também que a gente faz no mundo, é muito possível ganhar dinheiro, e claro, né, cobrando um valor justo pelo conhecimento, pelo valor que você está agregando para as pessoas. Também não adianta querer fazer uma extorsão, senão não vai dar certo isso também. Uma comparação que você falou que eu achei interessante é que cada um vai ter o seu jeito de ver, né? Não precisa todo mundo pegar os 500 mil por mês e guardar. Dá para a pessoa tentar acelerar esse processo. Por exemplo, eu estava fazendo as contas também desse 1,5 milhão. Se hoje em dia nós conseguirmos 50 mil reais e deixar guardado, nós também chegamos no 1,5 milhão. É muito interessante isso, você não precisa nem de aportes mensais mais, sabe? Acabou, você só deixa o dinheiro guardado e pronto. E aí, vamos supor, a pessoa prefere doar mais, então vamos supor, ela guardou 50 mil, vai deixar esse dinheiro rendendo, aí os 500 que ela poderia realmente investir de novo, mensal que ela teria do trabalho dela, ela poderia doar esses 500, entendeu? Como que é volátil, como que tem várias opções, aí pode ser também que a pessoa vai começar pelos 500 mesmo, mas aí ela faz alguma coisa e recebe 10 mil, ela guarda esses 10 mil, aí os próximos 10 mil que ela recebe, ela doa. Sabe, a pessoa pode escolher, de qualquer jeito ela vai terminar milionária, se ela tiver essa noção dessas duas coisas, que é caridade e investimento, sabe? E termina milionário. Não tem como fugir disso, é muito bom. Sim. E aí, a parte da caridade também, né? Eu toquei no assunto, mas não aprofundei. A questão da teia quântica também, né? O Daniel já fez uma palestra sobre esse assunto anteriormente, que é sobre a consequência das nossas ações, sejam elas boas ou ruins. E essa teia quântica, ela não tem uma avaliação moral, se isso que você está fazendo está fazendo de boa intenção ou não. Então, se você ajudar, mesmo que de início você não sinta no seu coração de que você tem que ajudar, que você tem que fazer caridade, ainda assim, de alguma forma, você vai conseguir reaver aquilo ali, sabe? Porque você está ajudando, então essa ajuda que você está dando, de alguma forma, vai voltar para você. Seja ela de forma financeira ou de outras formas. Então, não tem erro, sabe? É uma coisa muito matemática. Tudo que está relacionado com a matrix, com o dinheiro, assim, é uma coisa muito matemática. Então, se a pessoa passa a ver o dinheiro mais como um número do que como um bem, uma coisa assim valiosa, né, como um Deus,
quase certeza que ela vai crescer financeiramente, vai conseguir uma liberdade, vai conseguir sair do primeiro e do segundo degrau ali. Nossa, você falou de um jeito que fez eu refletir na teia quântica que pode ser assim, eu não sei se é assim, tá? Vou dizer aqui embaixo. Imagina que aqui tá a linha do tempo, e aí nós vivemos uma vida aqui, ó, que nós ajudava... Deixa eu ver como vai fazer sentido. Não sei se vai fazer sentido, mas aqui nós ajudava a pessoa, aqui nós ajudava também, e nessa vida nós não ajudava ninguém, aí foi ruim. Só que aí nessa vida aqui, você decide ajudar de novo. E aí, do meu ponto de vista, você falou que a coisa boa que você fez pode voltar de outro jeito, mas parece pra mim que a teia quântica retorna exatamente o que você fez, sabe? Porque as minhas ajudas financeiras se retornaram financeiramente mesmo, entendeu? Voltou em dinheiro, isso é muito interessante. E aí, se você ajuda nessa vida aqui, parece que volta para você multiplicado. Aí fica pensando, por que volta multiplicado, né? Se a teia quântica é tão certinha, deveria voltar o mesmo tanto, né? Só que talvez essas ajudas do passado que retorna, né? Parece que nós, como que fala? Nós sensibiliza essa linha do tempo, quando nós faz uma ajuda, deixa essa linha, de certa forma, excitada, e aí nós começa a atrair para nós o dinheiro que nós ajudou do passado, sabe? E aí nós vamos recuperando esse dinheiro que nós ajudou do passado junto com esse que nós ajudou agora. Por isso que nós doa 100 e retorna 300, entendeu? Alguma coisa assim. Será que faz sentido? Ou porque eu sei que é multiplicado, né? O Hélio Couto falava que era multiplicado, porque o pai nunca se deixa ganhar em bondade, né? Mas pode ser que é uma analogia para alguma coisa desse tipo, né? Uma benfeitura que nós fizemos no passado retorna hoje para nós. Porque também não dá para saber quando vai voltar tudo isso, né? Mas aí que vem a questão do soltar também, né? De ter o desapego do dinheiro que você está ajudando ali, não pensando em reaver, mas sabendo também, tendo tranquilidade de que em algum momento você vai ser recompensado por aquilo ali, né? E, bom, acho que é isso. Reforçar aí para as pessoas a necessidade de mudar essa crença em relação ao dinheiro, que ele não é ruim, ele é uma ferramenta, e aí a ferramenta ela vai ter viés bom ou ruim dependendo de quem estiver utilizando, né? Assim como uma arma, assim como uma ferramenta tecnológica, assim como tecnologia, a exemplo da tecnologia nuclear, que pode ser usada para fazer uma bomba ou pode gerar energia para uma cidade de forma quase que limpa, né? E também a questão das pessoas saírem da zona de conforto, porque às vezes ganhar dinheiro realmente exige que a pessoa saia um pouco dessa zona de conforto que ela tem no dia a dia, de querer trabalhar menos, ou da preguiça, ou de fazer o mínimo esforço possível, né? O crescimento ele exige esforço, seja lá em que área que for. Se você quer crescer espiritualmente, você tem que começar a refletir, tem que estudar os livros, tem que meditar, tem que procurar instrutores, mestres. Não é um trabalho fácil, vai te exigir bastante, porque quanto mais poder é dado, mais é exigido também. Então é questão do dinheiro também. Então, se você quer ganhar dinheiro, você tem que estar disposto a contribuir com sua energia, com o seu valor, né? E um tópico também que eu tinha colocado é a questão do controle de dívida, né? Tipo assim, uma coisa que eu utilizo muito no meu dia a dia. Então, quando eu recebo no mês, eu já faço as contas de quanto que eu vou guardar, quanto que eu vou doar, quanto que eu tenho que acertar no mês passado, ou seja, porque normalmente eu vou utilizando o dinheiro no crédito e vou abatendo no que eu teria em dinheiro em espécie, na conta em débito, né, digamos assim. Então, no final do mês eu abato, só que aquele dinheiro que eu usei no crédito não é como se eu estivesse criando uma dívida, é o dinheiro que eu já tenho guardado, porque dessa forma eu consigo mais crédito no futuro, ou seja, eu consigo melhorar o meu nome do banco, caso algum dia eu precise, tipo, sei lá, de um empréstimo para comprar um apartamento, para fazer um investimento, eu consigo melhorar. E também tem a questão dos benefícios do cartão de crédito, né? Tipo assim, que você consegue milhas, você consegue viajar, você consegue reaver essas milhas através de alguns benefícios lá. Então eu costumo usar mais no crédito e depois eu abato com o dinheiro que eu tenho em conta. Então eu já tiro no começo do mês todos esses valores, já acerto. E o restante que eu deixo, eu já vou controlando. A cada gasto eu já vou abatendo para que eu consiga entender quanto que eu ainda tenho para usar no mês e não ultrapasse isso.
senão no outro mês eu vou começar meio que negativo. Então é isso, também as pessoas têm que controlar a dívida. Não, é o que você falou, quando eu tiver vontade de comprar alguma coisa, espera 7 dias para ver se é realmente necessário. Para não tomar de forma emocional, porque o marketing ele vai sempre tentar dar aquela sensação de escassez, ou seja, de que você tem que comprar agora, senão você vai perder oportunidades, tem poucas oportunidades, tem poucas chances. A sensação de urgência, se você não comprar agora, amanhã já não vai ter mais. O marketing ele vai trabalhar tudo na questão emocional, ele vai tentar trabalhar no cérebro reptiliano, no cérebro límbico, e por último é o racional, então você tem que esperar um tempo para ver se aquilo é necessário mesmo. E é isso. Da minha parte, esses são os pontos que eu queria colocar. Deixa eu só fazer um comentário então sobre esses usar no crédito. Não sei se você conhece sobre isso, Denis. É interessante isso aí. É difícil, eu não consigo muito fazer, não, eu acho muito difícil. Mas imagina que você tem 4 mil no crédito. 4 mil aqui é no crédito. E você recebe também 4 mil no débito. Se você usar no débito, você não vai ter lucro nenhum, não vai ter nenhum benefício. Então você já tem esses 4 mil, você deixa ele guardado. É um dos jeitos de pensar, tá? Eu sei que você faz diferente, você usa o do seguinte, né? Do mês seguinte. Mas aí você deixa esses 4 mil guardado e tudo que você for comprar, você compra no crédito. E aí você vai ter o mesmo gasto que você teria. Tipo, se no mês você ia gastar 2,5 aqui, você vai gastar 2,5 aqui. E aí você vai, quando vir a conta, né, o boleto para você pagar dessa daqui, a fatura, você vai pagar com esse dinheiro aqui que você devia ter guardado. E aí esses 4 mil, por exemplo, você deixou o mês guardado, ele rendeu um pouquinho já é legal isso, ele já rendeu investido, bem pouquinho, né, vai ter rendido R$20, mas por mais que seja, dá para entender a lógica. E aí você vai abater esses 2.500 aqui, e além disso você vai conseguir as milhas, vai conseguir pontos, vai conseguir guardar, conseguir um score melhor no seu banco, né, para ele entender que você é um bom pagador. Porque se você deixa o seu crédito parado, você não ganha, você não está provando nada para o banco, entendeu? Você não prova que você é um bom pagador, só porque você usou o seu débito. É isso, dá para ir bem a fundo nisso daí, dá para fazer uma palestra só disso. É exatamente isso que eu faço, na verdade. Quando entra o dinheiro, aí eu, por exemplo, 5 mil, por exemplo. Aí vai um e-mail, que seria para os básicos ali, para contas básicas, para minha sobrevivência, tiro já da caridade, já tiro o que eu vou guardar do mês. E aí esses restantes, fica 3,5, assim que eu posso gastar esses 3,5, eu vou usando no crédito. Então, mas até esses um e-mail inicial você podia fazer no crédito, para pagar o básico. Dá para você fazer, tipo... Não, sim, também, é verdade. Mas só exemplificando, Entendi. Porque tem algumas coisas que eu prefiro já usar, já pagar, já tirar, para saber quanto que eu vou usar no crédito depois, por simplificação. Mas, exemplificando, os 5 mil tiram 1,5 ali para caridade e guardar. Os 3,5 eu pego, uso tudo no crédito, o restante deixo guardado. E aí no mês que vem eu abato esses 3,5 que eu já tinha guardado. Mas a pessoa tem que avaliar também, porque ela vai comprar uma coisa de alto valor. Vale a pena ela pensar se vale a pena ela pagar com o dinheiro, porque às vezes ela consegue desconto. Então, se ela vai ter um desconto, sei lá, de 15% pagando no dinheiro, vale mais a pena ela pagar no dinheiro do que pagar com crédito e não ter o desconto. Entendi. Né? Ou às vezes até o crédito que o pessoal até incide juros. É verdade. Então, mas no caso que não vai mudar nada, ela comprar no dinheiro à vista ou no crédito, vale mais a pena deixar no crédito e deixar o dinheiro guardado para ficar rendendo. Sim. Por isso que eu erro, por isso que eu não consigo fazer, porque se eu pego uma parte, eu sou muito visual, entendeu? Se vamos supor, tem 5 mil lá que você falou, aí eu gasto 1.000 e o resto eu quero pagar no crédito, só que o crédito mostra o contrário, né? Mostra o tanto que você já gastou, não o tanto que você tem sobrando. Não, mostra também, mas aí quando eu vejo eu gastei muito do dinheiro do débito e muito do dinheiro do crédito, entendeu? Aí dá tudo errado, eu perco essa conta. Não, mas aí que eu faço o controle, porque aí eu deixo no meu WhatsApp, já no começo do mês eu já marco, tirei o que eu tinha que tirar e agora eu tenho isso daqui para gastar. Aí eu deixo lá no WhatsApp, vou começar o mês agora com esse tanto aqui para gastar. Aí cada coisa que eu gasto eu já vou subtraindo. Então eu já vou tendo a percepção de, tipo assim, já tá começando a ficar mais limitado o meu orçamento aqui, então eu já vou começar a reduzir meus gastos. Então eu tenho sempre de forma tangível e palpável quanto que eu ainda tenho para gastar, entendeu? Como se estivesse subtraindo mesmo. Entendi, vou tentar fazer. É o que eu faço para facilitar.
Aham. Bom, só para completar da minha parte também, só queria falar a respeito do vitimismo, que acho que de um pouco na última palestra a respeito da ilusão, porque é aquilo, realmente não vai vir ninguém fazer por você aquilo que você tem que fazer, né? Vai ter governo que vai vir, não, agora o governo entrou, então agora está tudo bem, ele vai me bancar. Não faz sentido. E a respeito da cultura, eu achei legal quando você falou sobre a admiração com quem está acima, porque parece que aqui no Brasil, hoje em dia, como a maior parte da população tem bastante pobreza aqui no Brasil, parece que as pessoas começaram a encontrar nisso, para conseguir se sentir feliz, eu até entendo, mas transformar a pobreza numa cultura, sabe? Transformar a pobreza numa coisa engraçada, onde se torna um pouco mais engraçado viver dessa forma, né? Então, tem a maioria dos stand-ups hoje em dia é a pessoa contando as histórias de pobreza dela, e todo mundo morre de rir, para fazer com que as pessoas que estão nessa situação comecem a se sentir menos tristes por estar nessa situação. Mas o ruim é que se torna uma cultura e aí vira aquela coisa engraçada. Eu vejo gente rica que tem boa condição se comportando que nem pobre só porque é engraçado. Sabe? Pessoa que tem muita condição e aí pega e fala, mas eu não tenho nada na conta, aí morre de rir. Não é engraçado, às vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas se tornou popular ser pobre. Então até a pessoa que é rica fica se fazendo, sabe? Sim. Só para conseguir essa visibilidade, sabe? Se tornou uma cultura. Tem gente que tipo, considera até meio que vergonhoso ser rico, sabe? Tipo assim, tá no meio do pessoal que é mais humilde, então tipo, tem vergonha de ter uma boa condição. Exatamente, então o Brasil tem esse poder de transformar as coisas em religião e cultura, né? Sim, igual a questão do sad boy, lembra? Sad boy também é um exemplo que cresceu muito. A pessoa fica na moda por ser triste, usar aquele chapéuzinho de triste lá. Nossa, o que tem a ver? É muito loucura. Então é mais essa questão mesmo que eu queria falar, o cuidado com a admiração, né, com quem estamos admirando, porque é isso, eu conheço muita gente que tem muita condição e fica se fazendo de pobre porque ele se tornou moda, sabe? Aí eu fico vendo e pensando, não é possível que essa pessoa tá falando isso. É. Ela não tá no papel de falar uma coisa dessa. Né? Uhum. Sobre esse negócio de admiração, o que eu uso de exemplo pra mim é o que eu li no livro. Esqueci o nome do livro, Minhas Memórias. Acho que é Minhas Memórias do Marco Aurélio, que foi imperador de Roma. E aí uma das primeiras frases dele é nunca fazer a pessoa se sentir que está abaixo de você, mas também nunca fazer ela se sentir que está acima de você. Então você está sempre no mesmo nível que a pessoa. Isso é incrível, sabe? Porque até bate com aquele negócio da testosterona que eu mandei no grupo esses dias, sabe? Se você coloca uma pessoa acima de você, você abaixa sua testosterona. E ao mesmo tempo, se você se sente acima, você vai querer humilhar todas as pessoas. Então, se coloca no mesmo nível. E aí você se coloca no mesmo nível que os ricos. Entendeu? Não é que eles estão acima, essa admiração é por eles estar no mesmo nível que você. Legal, isso bate com um comentário que eu ia fazer agora, sobre os arquétipos também que o Érico falava, que é muito importante para a pessoa conseguir crescer, né? Porque eu vejo isso hoje em pessoas que eu admiro na questão das finanças, né? De ter conseguido crescer muito e ficar milionário. Por exemplo, o Thiago Finch. Ele é meio duvidoso na questão moral, assim, não sei exatamente como que ele fez para chegar no patamar que ele chegou. Mas ele chegou, assim, e hoje ele se tornou uma referência na questão do marketing digital. Na questão do marketing, eu acho muito louco a forma como ele trabalha, assim, é impressionante, sabe? Ele fala, assim, tipo assim, que se você quer ser rico, você já tem que, tipo assim, agir como rico, sabe? Então ele fala sobre a questão, tipo, de você se comportar mesmo como rico, sentir que você já tem dinheiro, então, tipo assim, se vestir melhor, porque você vai passar uma imagem melhor. Então, tipo assim, quando você for tratar, fazer negócio com uma pessoa que já tem muito dinheiro, por mais que você ainda não tenha chegado no patamar dela, ela tem que tipo, te ver também como se estivesse igual ali, você tem que ver como se você fosse igual àquela pessoa ali, não menor. Nossa, essa pessoa é super milionária, teve muito sucesso e eu ainda estou aqui e eu sou menor que ela. Não, tipo, você tem que conseguir ver como se já fosse de igual para igual. E isso vai ajudar também, tipo, porque é a questão da mentalidade, tipo, é 80% mental. Se você conseguir compreender que você já mesmo que olhando na conta ali não tenha o tanto que você gostaria, mas já entender que, tipo assim, mentalmente você já sente isso, em breve aquilo ali vai tipo,
manifestar, sabe? Vai coagular Sim. na realidade. Então, vão aparecer oportunidades para isso, né? Então, é meio que a questão do arquétipo, sabe? É, tipo, a pessoa ela já usar o arquétipo da riqueza para si, Tá. mesmo que ela ainda não tenha. Entendi, que legal. Conseguir se ver de igual com as pessoas que já têm muito dinheiro. Legal, e bate muito com o que o livro Mentes Milionárias fala. Lá no começo ele fala que uma das coisas que nós deveríamos fazer também é, uma vez por mês que fosse, nós ir num restaurante e comer sem ver a conta. Entendeu? Nós achar que nós temos condição para pagar aquilo lá e sentir que nós temos esse dinheiro, sabe? É exatamente o que você falou. E pode ser um restaurante chique, sabe? Vai dar o quê? Uns 200, 250 reais por aí. Mas fazer isso realmente te sobe, sabe? É exatamente igual que você falou da roupa. Sim. Não foi uma coisa que mudou bastante também nesses últimos tempos pra mim, sabe? Tipo, às vezes eu tô com vontade de comer alguma coisa, eu vou lá e como. Tipo, não tô ligando que você vai dar caro a conta, sabe? Eu também. É uma despreocupação, assim, é uma sensação de liberdade mesmo. Assim. E isso muda bastante, assim, no resultado da pessoa, no geral. É igual, quem diria que eu ia uma vez na vida comendo coco bambu? Pra mim era coisa só da tia. E aí, hoje em dia, eu não sei, não, hoje em dia eu não tô fazendo muito não, mas aquele camarão lá que é empanado, acho que dá uns 250 reais. Uma vez por mês eu me condiciono a comer aquilo, porque é muito bom, e ainda mais que 250 você comeu com minha namorada, nossa, é muito satisfatório, sabe? É um sentimento de riqueza muito bom mesmo. E você tá gastando com uma coisa de valor, né? Que você sente ali que, tipo, tem um valor agregado. Isso. Você tá gastando muito, mas você tá num restaurante chique, tá sendo bem atendido. As Sim. coisas ali são nobres, sabe? Tipo, é São. servido de uma forma nobre, sabe? Prato bonito, taça, copo bonito. Uhum. Então você se sente rico mesmo. Muito louco. Concordo, gente. Realmente, essa coisa eu já tentei fazer de me sentir rico, mas pra mim é muito difícil. Porque não no sentido de se sentir rico, mas no sentido de entrar no personagem, né? Eu tenho um pouco de dificuldade nessa parte. Mas eu tento sim manter essa minha mente, igual eu falei, dessa parte do trabalho. Eu nunca consegui entrar assim, num serviço onde eu fosse receber menos, mesmo que as condições fossem melhores, sabe? Porque eu sentia que esse caminho tem que ser só crescimento, sabe? Eu não aceitava regredir nessa parte. A única vez que eu aceitei um salário assim, onde eu ia estar regredindo um pouco, não me fez bem, sabe? Foi pior. Então eu preferi voltar para um serviço pesado e eu percebi que na verdade é muito bom se sentir recompensado pelo esforço duro, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que pesa aí na mente de quem é comunista, porque a meritocracia é uma coisa muito legal, sabe? Muito legal. Quando você trabalha pesado para conseguir e no fim você se sente recompensado, sabe? Pelo seu esforço. Então é uma coisa assim que eu acredito que até espiritualmente te dá um ânimo muito grande de evoluir, não esperando a recompensa, mas quando a recompensa vem é bom, sabe? Então, realmente, para mim, essa palestra foi incrível. Né? Então, obrigado pela palestra, obrigado a todos os mestres que estiveram aqui também, e obrigado ao Rodir pelas reflexões também, e a todos que estão assistindo pelo YouTube também. Obrigado. Desligou? Boa bateria, será? Será que desligou faz tempo? A gente acabou de perceber aqui que estava desligado, gente. Mas enfim, se um caçular não tiver captado o áudio, o outro deve ter captado. E, bom, da minha parte é isso também. Quero agradecer ao Daniel por ter trazido esse assunto. Vai ficar um pouco contrastante com os assuntos que a gente costuma falar, mas assim, é de extrema importância também. Eu achei muito bacana, parabéns pela palestra. Obrigado também ao Denner por ter trazido também as reflexões e um pouco da vivência dele, da experiência. Quero agradecer também aos amigos espirituais que estiveram aqui, os mestres, que estão sempre nos auxiliando nos nossos trabalhos, ao Alci e aos espectadores também. Muito obrigado. Obrigado, gente. Eu esqueci de contar no começo o motivo, né, de eu focar nessa palestra. É que eu tenho um amigo que ele estudou comigo, sabe? Estudou comigo a vida inteira em escola particular. E aí, acho que no mês retrasado, ele veio falar que estava com muita necessidade, muita mesmo.
E aí ele estava trabalhando como Uber, nem fez faculdade nenhuma, sabe? Foi parar fazendo Uber mesmo. E mesmo assim ele estava com muita dificuldade, que o carro dele quebrou, ele não tinha mais como trabalhar. Aí ele falou, agora já era. Aí eu falei, quanto você precisa? Ele falou, R$ 1.000. Aí eu emprestei R$ 1.000 pra ele, assim, rapidinho, sabe? Sem ele pedir nem nada, emprestei. Aí, nossa, ele ficou muito feliz, falou que no mês que vem ele ia me pagar, né? Aí adivinha, passou o mês, ele sumiu, nem me responde mais no celular, nem nada. E aí eu fui, primeiro, como qualquer pessoa, né, eu fui sentindo raiva, falando, cara, não é possível, se ele quer me pagar em partes ou coisa assim, ou não consegue, pelo menos que me dê satisfação, sabe, o mínimo. Mas não, ele não responde. Aí eu fiquei refletindo a fundo e pensei, caramba, mas também ele deve estar muito humilhado, sabe, ele deve estar com mais problema agora, não sei o que aconteceu, deve ter tido mais problema, ele deve estar numa vergonha extrema, que não tem nem coragem de responder. E por quê, sabe, por que ele foi seguir esse caminho de vida? E a única coisa que me diferencia dele é o dia que eu fui assistir a palestra, que mudou todo o meu ponto de vista, sabe? Senão eu poderia estar no mesmo caminho que ele. Porque estudar uma escola particular, sabe? Nós era inteligente lá na época, não tinha sentido nenhum ele estar nesse caminho. Então eu comecei a pensar nisso e juntou também com o fato de que nós vemos que você sempre diz que poucas pessoas colaboram na questão das caridades, né? Que acontece todos os anos, todos os meses também, e eles têm dinheiro, eles têm também condição, e eles não sei o que eles fazem com o dinheiro que eles conseguem não ter condição de ajudar. Então eu vejo que no nosso grupo eu acredito que eles ajudam também. Mas a intenção é nós criar um instituto. Então o instituto vai ter que ter todo mundo com um conhecimento profundo em todas as áreas. Cada um deles vão ter uma área mais profunda do que a base deles, né? Vamos supor, alguém é baseado na yoga, eles vão ter um conhecimento profundo na yoga e vão fazer parte das palestras também. Mas eles também precisam ter educação financeira. Assim, o instituto vai crescer muito, sabe? Imagina, se juntar todos ali com conhecimento e um acúmulo desse jeito aqui, de 1,5 milhão durante sua vida, no passar dos anos, vai colaborar muito com o crescimento, com a evolução depois da transição planetária e aprofundar na revelação cósmica, sabe? Tem muita chance de crescer. E é isso, esse é o objetivo. Pode? Quer usar isso aqui? Acabou a bateria. Ah, tá. Não, eu só queria reforçar esse ponto que você colocou aí sobre emprestar dinheiro pro seu amigo, né? Porque tem algumas pessoas também que eu fiz amizade que hoje em dia elas me veem também assim, tipo, se eu conversar com o Valdir lá e pedir emprestado, ele vai me emprestar, porque ele é meu amigo, ele confia em mim e tal. E normalmente eu tendo a emprestar mesmo. Só que parece que essas pessoas que pedem dinheiro emprestado, elas entram num padrão de escassez, sabe? Tem um rapaz também que é tipo, super meu amigo, assim, em vários momentos que eu precisei, ele me ajudou pra caramba, não financeiramente, mas em outras questões. E hoje em dia, de vez em quando, ele pede dinheiro, e aí, às vezes, são valores até altos, sabe? E às vezes ele não consegue devolver e ele nem responde mais também, ele some, sabe? E eu mando mensagem e a pessoa não responde e tudo mais. E fica aquela situação chata, sabe? Parece que a pessoa, tipo, tá meio que, sei lá, passando o pé. Aí você fala assim, nossa, nunca mais vou emprestar também pra essa pessoa, sabe? Porque dá uma sensação ruim, sabe? De que a pessoa, tipo, te sacaneou. E você fala, caramba, confiei nela e tal, tudo mais. Não que aquele dinheiro vai fazer muita diferença, mas a sensação de que a pessoa, tipo, foi descompromissada, sabe? Então parece que essas pessoas que elas não têm compromisso em arcar com as dívidas também que ela criou, ou com a situação financeira dela, em melhorar a situação financeira dela, parece que vai estar sempre passando por essas situações onde ela tem que pedir dinheiro emprestado, sabe? Onde ela fica escassa, onde ela fica na miséria, ela precisa depender dos outros para suprir a necessidade dela. Esse é um arquétipo, né? Então, e aí ela precisa mudar esse padrão, né? Porque senão ela vai ficar vivendo nessa situação de miséria e de escassez a vida inteira. Tanto que eu fiquei pensando nesse caso do meu amigo aí, e fiquei pensando, talvez a solução pro caso dele não é pedir o dinheiro de volta, mas sim emprestar mais. Tipo assim, vamos supor que ele tinha uma dívida de R$ 1.400. Ele falou que ele tinha alguma dívida. 1.400 de dívida. E aí o carro dele quebrou, ele usou R$ 1.000, beleza. Só que aí ele consertou o carro e continuou com a dívida de 1.400. Será que se essa dívida fosse quitada, ele realmente saía dessa bosta de vida que ele se meteu? Aí eu fiquei pensativo, sabe? Eu fiquei pensando, talvez existe a chance de sim, a partir dali ele melhorar. Mas a maior chance é dele não melhorar e criar novas dívidas.
Mas será que nós, dependendo, não compensava dar essa chance? Eu fiquei pensando, sabe? É uma coisa que eu vou pensar mais pra frente. Eu acho que é muito da mentalidade mesmo, porque eu, em alguns momentos da minha vida, já fiquei no negativo, sabe, com dívida. Só que aí, através de uma boa administração, e aí eu olhava para minhas finanças e falava assim: bom, agora, se eu tenho essa dívida aqui, e se eu tenho uma dívida e eu começar a ganhar dinheiro, significa que eu não estou ganhando, eu só estou abatendo na dívida que eu tenho, porque eu preciso acertar a dívida. Então, eu começava já a ganhar dinheiro, já sabendo que eu tinha que pagar aquela dívida. Então, aquele dinheiro ali para mim não era dinheiro livre. Então, eu entendia isso, eu tirava o dinheiro que eu direcionaria para o meu prazer pessoal para poder acertar aquilo ali, porque eu sabia que depois que eu acertasse, eu ia começar a ficar no positivo, então eu ia ter que me administrar bem. Então, parece que as pessoas às vezes ficam na preguiça de ter que pensar, sabe? Tipo, da administração, de fazer conta de como que eu vou ajustar isso aqui para poder começar a crescer mesmo daqui para frente. Não simplesmente ficar nessa bola de neve aí de crescer cada vez mais em dívida. Então é isso aí. Bom exemplo que você trouxe. Por isso que eu espero que todos que assistam a palestra saiam pelo menos animados com essa ideia de que todos podem se tornar milionários, sabe? Que fique isso na cabeça, pelo menos isso. Existe uma chance muito fácil de virar milionário, é isso. A partir daí, resolver as dívidas e começar esse processo. Então, agradeço a vocês, agradeço aos espíritos que nos ajudaram aqui na palestra. E é isso, agradeço por tudo. Obrigado a vocês dois.